Quando olho para a história da riqueza moderna, percebo que poucos nomes carregam tanto peso quanto Rockefeller. A família que moldou a era do petróleo, influenciou governos, construiu instituições e redefiniu o conceito de fortuna. Um império tão vasto que ainda hoje sua sombra paira sobre a economia global. Mas poucos sabem que, por trás dessa grandiosidade, existia um segredo que moldaria a sucessão da família. Um segredo que definiria quem realmente herdaria esse trono energético. Por trás do luxo, havia um império que nasceu em meio à pobreza, disciplina e dureza implacável. Um império construído à base de visão estratégica, acordos sussurrados e uma determinação inabalável. E foi nesse ambiente implacável que surgiria o herdeiro que mudaria o destino da dinastia. O destino do império mudaria quando o patriarca percebeu que não estava apenas criando uma empresa. Estava criando uma linhagem. A pergunta que sempre me acompanha é: como um simples vendedor do interior se tornou o homem mais rico da história moderna? Como alguém que vendia doces de porta em porta se transformou no símbolo máximo de poder corporativo? E, principalmente, quem realmente carregou esse legado após sua morte? Porque um império dessa magnitude sempre esconde mais do que aparenta. Enquanto mergulho no passado, percebo que esta não é apenas uma história de petróleo. É uma história de controle, de influência, de uma fortuna tão grande que precisou ser fragmentada para não implodir o próprio país. O herdeiro que assumiu esse legado enfrentou um peso que poucos conseguiriam suportar. O peso de manter vivo um sobrenome que se tornou maior do que qualquer indivíduo. E hoje, eu te levo comigo a uma jornada cinematográfica pela dinastia que redefiniu a riqueza, transformou a indústria e influenciou o mundo de forma silenciosa. A família Rockefeller. O império do petróleo que moldou séculos, e o herdeiro que carregou sua tocha. Ao voltar para o início dessa história, encontro um menino que cresceu em meio à pobreza, vendo seu pai desaparecer entre golpes e fugas, enquanto sua mãe lutava sozinha para manter a família. Nada indicava que aquele jovem se tornaria o homem mais poderoso da economia mundial. Seu ambiente era duro, restrito, marcado pela escassez. Mas era ali, naquele cenário humilde, que nascia uma obsessão. Nunca mais viver sob incerteza. Esse menino aprendeu cedo a registrar cada centavo, a multiplicar cada ganho, a negociar como se sua vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia mesmo. Foi nesse período que sua disciplina virou marca registrada. Ele estudava tudo: preços, mercados, rotas de comércio. Enquanto outros adolescentes brincavam, ele calculava lucros. Enquanto outros sonhavam com aventuras, ele sonhava com estabilidade e poder. A entrada no mundo dos negócios veio através de um pequeno emprego, quase insignificante. Mas para ele, cada passo era estratégico. E foi nesse ambiente, entre números e negociações, que ele percebeu o potencial de algo que poucos enxergavam: o petróleo. Ainda desconhecido, ainda instável, ainda imprevisível. O combustível do futuro. O líquido que moveria o mundo. Com uma visão que ultrapassava seu tempo, ele percebeu que não era sobre ter petróleo. Era sobre controlar tudo ao seu redor. Transportes, refinarias, preços, logística, distribuição. A totalidade. A base de um império. Assim nasceu a ideia que transformaria sua vida e criaria um dos maiores conglomerados da história. Controlar a energia que moveria a humanidade. Foi dessa origem humilde, quase improvável, que surgiria o patriarca da dinastia Rockefeller. O homem que moldou não apenas sua fortuna, mas a economia moderna. A ascensão do Império Rockefeller não foi apenas rápida, foi avassaladora. Sua empresa crescia como um gigante incontrolável, engolindo concorrentes e estabelecendo padrões que ninguém ousaria desafiar. Cada movimento era calculado, cada aquisição, estratégica, cada contrato, uma peça de xadrez no tabuleiro da energia global. Era como observar um general silencioso conquistando território sem mover um exército. Mas, como todo império grandioso, ele enfrentou guerras. Não guerras de armas, mas guerras políticas, guerras de opinião pública,
guerras legais. Governos tentaram barrar seu crescimento. Concorrentes tentaram destruir sua reputação. Jornais o chamavam de tirano industrial. Ainda assim, sua estratégia sempre se mostrava mais forte. Ele sabia que quem controla a energia controla o mundo. Durante crises financeiras, enquanto empresas quebravam, seu império crescia. Durante períodos de instabilidade, sua presença se tornava ainda mais dominante. Ele criou padrões de eficiência, logística e distribuição que definirão para sempre o conceito de indústria moderna. Nada era deixado ao acaso. Nada era pequeno demais para ser monitorado. Nada escapava aos seus olhos. Mas a maior virada veio quando o governo americano decidiu que nenhum homem poderia ter tamanho poder. O império foi forçado a se fragmentar. Nomes novos surgiram, empresas enormes que hoje dominam o mercado. Mas poucos entendem que todas elas nasceram da mesma raiz. Mesmo desmantelado, o Império Rockefeller não foi reduzido. Foi multiplicado. E enquanto seu nome era atacado, sua fortuna crescia. Porque sua estratégia ia muito além do petróleo. Ele estava criando uma dinastia, algo que sobreviveria a qualquer crise. Algo que seus herdeiros teriam a responsabilidade de manter. Quando o patriarca percebeu que seu império ultrapassava o conceito de riqueza, entendeu que precisava de alguém capaz de carregar esse peso. Não bastava continuidade financeira, era preciso continuidade ideológica. Surgiu então o herdeiro que mudaria o destino da família. Um herdeiro educado para servir, não apenas herdar. Educado para liderar, não apenas possuir. A sucessão não foi simples. Foi construída em silêncio. Esse herdeiro cresceu entre salas de reuniões, conversas de diplomatas e livros de economia. Pressão era parte de sua rotina. Expectativas eram seu fardo. Ele não escolheu esse caminho. Ele nasceu nele. Mas ao contrário do patriarca, seu papel não seria dominar a indústria, seria manter a influência. Transformar poder econômico em poder social. Converter petróleo em instituições, universidades, bancos, centros de pesquisa e fundações. Ele enfrentou conflitos internos, disputas entre irmãos, divisões patrimoniais e pressões externas. Assumiu o império em um período de mudanças globais, no qual o mundo questionava o poder das grandes corporações. Ainda assim, soube se movimentar. Soube expandir sua influência para áreas que o patriarca jamais imaginou. Sua sucessão não foi sobre petróleo, foi sobre diplomacia, política e redes de influência. Nos bastidores, ele era conhecido como o guardião do nome. O responsável por preservar a imagem da família, proteger seu legado e expandir sua presença silenciosa em esferas que poucos conseguem alcançar. Ele se tornou ponte entre governos, empresas e instituições. Um elo entre o mundo dos negócios e o mundo da política. E foi assim, através desse herdeiro, que a dinastia Rockefeller não apenas sobreviveu ao desmonte, mas se tornou ainda mais poderosa. Ao mergulhar nos arquivos da dinastia, descubro fatos que revelam ainda mais sua grandeza e seus segredos. Houve brigas internas que quase implodiram o império. Houve acordos secretos que influenciaram decisões de governo. Houve alianças que nunca apareceram nos jornais. A família se tornou sinônimo de poder silencioso, operando nos bastidores com precisão cirúrgica. Uma curiosidade intrigante é que grandes instituições financeiras, hospitais e universidades em funcionamento até hoje só existem graças à herança desse império. A filantropia Rockefeller não era gesto, era estratégia. Uma maneira de garantir que seu nome permanecesse relevante eternamente. Um investimento no futuro da civilização, e não apenas na própria família. Houve também tentativas de golpe interno. Parentes que queriam assumir mais controle. Investidores tentando manipular seu patrimônio. Agentes políticos pressionando para limitar sua influência. O império foi ameaçado por dentro e por fora, e mesmo assim, permaneceu intacto. Porque sua força não estava no petróleo. Estava nas conexões. E talvez o fato mais surpreendente seja este. Mesmo com riqueza incalculável, os herdeiros foram criados com regras rígidas de disciplina, discrição
e responsabilidade. Eles carregam a herança não como um prêmio, mas como um dever. Um peso que molda cada decisão. Uma linha tênue entre privilégios e exigências. Ao explorar essas curiosidades, percebo que os Rockefeller não construíram apenas um império financeiro. Construíram um sistema de influência que sobrevive a qualquer mudança econômica. Hoje, quando observo o impacto da dinastia Rockefeller, percebo que seu legado está muito além do petróleo. Ele está nas instituições que sustentam bolsas de pesquisa, nos hospitais que salvam vidas, nas fundações que moldam políticas globais. Está na forma como empresas modernas se organizam, na maneira como a riqueza é administrada, na estratégia que transformou um homem em mito. O Império Rockefeller foi fragmentado pelo governo, mas continua maior do que nunca, porque seu poder não está na estrutura, está nos valores que o patriarca deixou, e nos herdeiros que souberam transformar indústria em influência, negócios em diplomacia, riqueza em presença global. A dinastia se tornou um modelo, um mapa silencioso para famílias bilionárias que surgiram depois. Uma demonstração clara de que fortuna sem estratégia se perde, mas fortuna com propósito se eterniza. É isso que torna a história dos Rockefeller tão singular. Não é apenas a história de um homem rico. É a história de uma família que redefiniu o conceito de poder. E assim, encerro essa jornada pela dinastia que transformou não apenas mercados, mas o próprio mundo. Se você deseja continuar explorando histórias reais sobre herdeiros, impérios familiares, fortunas globais e marcas que moldaram a elite, inscreva-se no canal Os Grandes Herdeiros. Ainda há muitas dinastias aguardando para serem reveladas.